Depois das imagens puderam ser observadas, pode ficar com uma ideia sobre a diversidade dos parques de campismo e caravanismo. É natural que a política de gestão e administração dos mesmos também seja diferente. Não se pode comparar aquilo que é incomparável. Porquê? Pelas características próprias de cada empreendimento turístico desta natureza. Vejamos. Existem unidades com equipamentos de habitação, os conhecidos bungalows, onde os seus clientes pernoitam por períodos curtos, mediante o pagamento correspondente a uma taxa diária e que pertencem exclusivamente às mesmas unidades, isto é, aos proprietários dos referidos empreendimentos. Existem outras unidades em que os equipamentos de habitação, casas móveis ou caravanas, por exemplo, pertencem aos seus clientes e que os mesmos servem para estadias mais longas, visto serem os seus proprietários, mediante um pagamento mensal estabelecido, para a ocupação de um espaço determinado e pela utilização dos equipamentos sociais. Esta é a prática corrente. Não faria sentido se casos diferentes tivessem um tratamento igual. Seria um absurdo e um mero exercício especulativo. Existem outras unidades com equipamentos de habitação em que uma parte pertence ao empreendimento, ou seja, aos proprietários do mesmo, e outra parte aos seus clientes. Um conceito misto que tem as suas vantagens em termos de rentabilidade para os seus proprietários, visto poder inscrever nos seus orçamentos de exploração receitas certas e não aleatórias, ficam dependentes da procura turística sazonal em períodos curtos. Os agentes turísticos sabem disso e procuram captar os seus clientes nas épocas baixas. Os proprietários dos parques de campismo e caravanismo. Desde o aparecimento dos parques de campismo e caravanismo, que começaram por serem designados por selvagens, entenderam os responsáveis pela governação do país, criar legislação própria para a sua regulamentação. Os novos agentes para a sua implementação foram os municípios, criando os seus parques de campismo e caravanismo. Paralelamente, o setor privado e outras entidades investiram nesta área de lazer, como negócio e ainda as associações particulares. Assim, foram surgindo parques de campismo e caravanismo por todo o país. De tal forma que em 2022, e segundo a Pordata, existem cerca de 257 unidades. À prática de campismo e caravanismo, junte-se a do montanhismo, que são seguidas há muito tempo, particularmente nos países mais desenvolvidos da Europa. Podem-se observar a quantidade de parques de campismo nesses países e a quantidade de caravanas e autocaravanas a circularem pelas estradas. Quem já andou nessas práticas sabe que é assim. Como tudo na vida, nem tudo são rosas. Como se costuma dizer. Assim, começaram a haver problemas devido a interesses antagónicos entre alguns proprietários das unidades referidas, os seus clientes ou utentes. E também proprietários dos equipamentos habitacionais. Felizmente que os casos são raros, mas acontece, aliás, já aconteceu. Um caso conhecido em que os meios de comunicação social difundiram teve a ver com o contencioso criado pela Câmara Municipal de Mafra, relativamente ao Parque de Campismo da Ericeira, sob sua tutela, em que os utentes e proprietários, cerca de 400 dos equipamentos de habitação estacionados no referido parque, foram intimados a retirar de lá os mesmos. Segundo o responsável autárquico, havia necessidade de modernizar o referido parque e, como entidade pública, entendeu ter poder legislativo para o fazer. Outro caso foi o empreendimento turístico Camping Zemar, localizado na Zambujeira do Mar. Tudo estava a correr bem até chegar a pandemia. O espaço acabou por ser gradualmente abandonado. A seguir entrou em processo de insolvência. A seguir veio a ordem de despejo. Mas cerca de 140 famílias recorreram ao Tribunal Administrativo e o mesmo deu-lhes razão. Outro problema foi a requisição de espaço pelo governo para alojar imigrantes. O Tribunal Supremo Administrativo aprovou uma providência cautelar avançada pelos proprietários das casas e os trabalhadores tiveram que abandonar o empreendimento. Outro problema ainda
é a compra de um empreendimento turístico por uma empresa espanhola por cerca de 10 milhões de euros e que pretende que o mesmo esteja vazio, ou seja, sem contencioso. Note que este empreendimento turístico tinha cerca de 270 casas em Madeira e 90 delas pertencem ou pertenciam a privados. Conclui-se que uma entidade privada cria um projeto, convida pequenos investidores privados e a pandemia, a autarquia e um novo investidor acabam com o sonho de muita gente. No meu ponto de vista, penso que o atual governo, ou outro que se siga, deve criar legislação e apresentá-la aos representantes do povo. São os deputados à Assembleia da República, para que provem um novo diploma, de forma a defender a tal garantia, para que casos destes não voltem a acontecer. Outra questão que é abordada com frequência é a impossibilidade legal das pessoas permanecerem nestes empreendimentos de forma permanente. Sabe-se que, na prática, isso acontece, devido aos problemas de habitação. O governo e outras entidades sabem disso. Não foi por acaso que, durante a pandemia, o Gabinete da Secretaria de Estado do Turismo emitiu um despacho número 3547/2020, em que, no seu ponto 2, que passo a citar, os utentes dos parques de campismo e de caravanismo que, no momento da declaração de estado de emergência efetuado pelo decreto do Presidente da República número 14A/2020, de 18 de março, residam a título permanente, eu friso, residam a título permanente nestes estabelecimentos turísticos, podem neles permanecer, para assegurar a resposta à necessidade habitacional. Por tudo isso, é necessário que os utentes dos parques de campismo, proprietários de equipamentos de habitação, devam atender os seus interesses. Para isso, nada melhor do que criar associações, tal como fazem os trabalhadores, os moradores e outros, até porque é necessário dialogar com os proprietários dos referidos empreendimentos a outro nível, não de forma individual, mas de forma coletiva, através dos seus representantes. Esta foi a minha pequena contribuição para ajudar a entender a problemática dos parques de campismo e caravanismo no país. Deixo com um quadro final sobre a criação de uma associação, respeitando a Constituição da República Portuguesa. As minhas saudações e boas reflexões a todos. Boa tarde.